Síndromes e vícios após a cirurgia bariátrica. E o tema de hoje é alotriofagia. Já me segue, me curte, se inscreve, tá passando aí embaixo pra você pegar. Deixei a descrição de tudo aí na descrição desse vídeo. Só clicar lá em mostrar mais. Avalie a minha página lá no Face, não esquece. O assunto do vídeo de hoje é um distúrbio alimentar que até pouco tempo eu não fazia ideia de que existia. A alotriofagia, vocês já ouviram falar disso? É mais conhecido como a síndrome de pica. Esse nome foi dado por causa de um pássaro, que ele é conhecido por comer de tudo. Qualquer coisa ele come, e ele se chamava pica-pica. Por isso que o nome é síndrome de pica. E é exatamente esse o comportamento das pessoas diagnosticadas com essa síndrome. Elas comem coisas que não são necessariamente alimentos, coisas estranhas, tipo sabonete, carvão, cinza de cigarro, álcool em gel, detergente, sabão em pó, giz, pedra, tecido, não tem regra. A pessoa começa a ter uma vontade muito grande de comer coisas extremamente aleatórias. Pelo que eu andei lendo, essa síndrome pode estar associada a problemas com a nutrição. Ela pode estar associada a deficiência de vitaminas. Entre elas o ferro, que é bem comum a gente ver um bariátrico dizendo que está com a ferritina baixa lá nos grupos, não é? Mas não somente o ferro, pode ser deficiência em qualquer outro tipo de vitamina. E é por isso que eu escolhi este como tema do segundo vídeo da série Vícios e Síndromes após a cirurgia bariátrica. Se você não viu o primeiro, clica aí em cima. Eu falei sobre o alcoolismo e esse é, na minha opinião, o assunto que eu mais vejo lá nos grupos de bariátrica do Face. Disparado, esse daí ganha de todos. Por isso que eu escolhi ele para ser o primeiro. Já a alotriofagia, que é o tema do vídeo de hoje, é o que eu considerei o segundo mais importante, mais preocupante, né? Já que depois que a gente reduz o estômago, a gente tem que tomar uma série de cuidados para o resto da vida. E eu li que dependendo do que você ingere quando você tem essa síndrome, pode causar obstrução no seu estômago. Faz sentido se você pensa em pessoas que comem cimento, terra ou tijolo, né? Mais um motivo para você fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, viu? Você precisa continuar cuidando para ter certeza que o seu corpo está recebendo sim os nutrientes necessários. Caso você descubra que tem alguma deficiência, já começar a fazer o tratamento rápido, já começar a fazer a suplementação necessária. O corpo e a cabeça, né, gente? A gente tem que cuidar dos dois. E essa síndrome engloba os dois. Um problema que é causado pela falta de nutrientes e que pode inclusive acabar com consequências psicóticas. Então o check-up que eu tô me referindo aqui é físico e psicológico. Às vezes a pessoa vai e só faz aqueles exames básicos lá de sangue e deixa a cabecinha de lado, que é tão importante quanto o corpo. Gente, em 2 anos acompanhando os posts dos grupos de bariátrica do Facebook, eu confesso, tem 1 mês que eu vi pela primeira vez um caso desse tipo lá naquele grupo. Mas sabe o que realmente me chamou a atenção? A quantidade de pessoas respondendo esse post falando que sofre do mesmo problema. Foram 376 comentários até a última vez que eu chequei. Uma enxurrada de gente falando que sofre do mesmo problema. E falando coisas assim mais inimagináveis. Eu fui lendo o post, o meu queixo ia caindo. Porque eu nunca vi esse tipo de coisa. Eu nem sabia que existia. E a impressão que eu tive é que, como relatavam as pessoas, a maioria das pessoas ali já sofriam disso e nunca tiveram coragem de expor. Ou muito menos atribuiu esse problema como uma consequência da cirurgia. O pior mesmo é que na maioria dos relatos a pessoa não foi atrás de tratamento. Ninguém fazia ideia de que isso é uma síndrome. Quando eu vi a primeira pessoa lá respondendo, levantando essa questão de ser uma síndrome, síndrome de pica, alotriofagia, eu já saí internet afora, vasculhando tudo que eu achei sobre. Eu ia lendo e ficava assim, meu Deus do céu! Vocês percebem o quanto um distúrbio mental é perigoso? A pessoa estava, por exemplo, bebendo detergente e não foi buscar um médico. Não passou pela cabeça dela ser algo sério. Ela não considerou, em momento nenhum, que seria algo preocupante. Doideira! Então sim, gente, você precisa ir ao médico uma vez por ano. Nem que seja pra ele te acordar. Porque às vezes você tá fazendo alguma coisa que pra quem não sofre dessa síndrome é óbvio, mas pra você que sofre, você simplesmente não consegue enxergar. Você não consegue enxergar que, por exemplo, beber detergente vai te fazer mal. Então o médico, ele vai te dar uma corda. Porque os vícios, eles te pegam de uma forma que você simplesmente não percebe. Olha, eu não posso dizer todo mundo, com certeza tinha alguma exceção lá, mas ó, disparada a maioria que dizia
sofrer de algo do tipo estar comendo alguma coisa estranha, falava que estava com anemia. Tá vendo como as duas coisas têm a ver uma com a outra? E as pessoas nem faziam ideia disso. Eu não fazia ideia disso. O post foi o seguinte, era uma pessoa perguntando: alguém aí mais tem vontade de comer sabonete ou fósforo ou eu tô ficando doida? Os comentários deste post por si só já é uma fonte assim abrangente de pesquisa. E realmente é alarmante, porque tinha coisas do tipo: fósforo é gostoso. Outra dizendo que comeu fósforo a vida toda. E além dela ter dito que comeu fósforo a vida toda, ela ainda colocou: as pessoas acham que a gente é doido. Tipo, ela não acha que é, ela acha que é normal. Você tá vendo como quem sofre disso não enxerga que tá errado? Tinha uma outra pessoa que disse que a vontade de comer sabão era tão grande que quando ela comia, ela mordia com vontade. E mesmo quando ela engolindo, sentindo a queimação na garganta e o sabor ruim, ela continuava comendo, porque a vontade era insana. Outra falava que lambia sabonete Lux. E uma outra disse que só de passar em frente ao banheiro salivava com o cheiro que saía do banheiro de sabonete. Inclusive, você via gente lá ensinando a você conseguir comer sem passar mal. Mastiga, mastiga e cospe, igual carne. Também vi pessoas falando que tinham vontade de comer naftalina. E uma outra dizendo que de ler este post e essas pessoas falando dessas vontades, estava ficando com vontade de comer essas coisas. Uma outra pessoa lá que disse que a vontade dela era comer talco. Ela disse que as vitaminas dela estavam tão baixas que ela mal tinha força para se manter em pé, de tão fraca que ela estava. Teve uma outra pessoa que disse que gostava muito de comer pasta de dentes e essa marca da pasta que ela comia, que ela gostava, parou de vender. E aí, como a pasta que ela comia tinha aqueles carocinhos, ela trocou a pasta de dente por açúcar. Ela comia açúcar de colher e disse que ela acabava com um saco de açúcar a cada 2 dias. Ela relatou também que ela já estava fazendo acompanhamento com psiquiatra, mas por conta de outros problemas. Mas sobre esse problema em específico, ela nunca teve coragem de falar pro psiquiatra dela que ela passava por isso. O bom é que ela ter desabafado isso nesse post, vieram um monte de gente encorajando ela a fazer isso. E ela disse que faria isso na próxima consulta. Então, realmente, os posts ajudam bastante. Os grupos são um apoio bem grande pra gente, né? Achei muito legal isso. Vi também gente falando que tinha vontade de comer esmalte, argamassa, rejunte de piso, removedor de esmalte e asfalto. Uma mulher disse que já estava fazendo tratamento e que o médico que ela foi atrás foi um hematologista. Fica a dica para quem não tem certeza sobre qual profissional procurar, né? Eu vi uns relatos de uns médicos brincalhões lá, de uma mulher que comia sabão em pó e detergente e o médico disse que ela estava limpa por dentro. Uma outra que disse que na gravidez pós-bariátrica ela tinha vontade de comer pedra. Aliás, ela disse que comeu a pedra. E o médico dela dizia que ela não ia ter um bebê, que ela ia ter um paralelepípedo, né? Os médicos estão bem zoeiros. Mas eu vi um monte de gente falando que estava fazendo tratamento e já estavam completamente estabilizados. Tudo sob controle e que, inclusive, vi gente falando que o plano de saúde cobriu. Vi bastante pessoas falando que o tratamento envolve injeções de sei lá o que lá, né? Não vou falar pra você não sair, nem sei se você consegue comprar isso por conta própria, se automedicando. Mas em uma semana teve uma mulher lá que disse que conseguiu se tratar em uma semana tomando as injeções que o médico passou pra ela. E o plano cobriu o valor das injeções. Tinha uma mulher lá falando que ela comia todo dia macarrão cru. E aí ela foi ver o que ela tinha, realmente estava com as vitaminas baixas, ela estava com anemia. E quando ela tratou dessa anemia, nunca mais sentiu vontade de comer. Nunca mais comeu o macarrão cru que ela comia antes. Tinha muita gente confessando que sofria do mesmo e que nunca teve coragem de falar pra ninguém. E que agora vendo, as pessoas se sentiam mais calmas, porque não vê, quando você achar que é algo que acontece só com você, deve ser muito ruim. Aí teve uma mulher lá que falou que tinha uma vontade assim muito grande de cerveja. Vai saber se o alcoolismo que eu relatei no último vídeo não tem a ver com essa síndrome, porque ela te dá uma vontade insana de comer coisas aleatórias. Por que não cerveja? Você aí que tá sofrendo de alcoolismo, vai que você também não tá sofrendo disso. Eu nunca iria pensar nessa possibilidade se eu não tivesse lido isso que essa mulher escreveu lá. Tinha uma pessoa que dizia que a vontade dela de comer borracha era tão grande que pra ela era uma tentação quando ela passava em frente de uma loja de Havaianas e sentia o cheiro da borracha. Tinha uma outra lá que falou que tinha vontade de comer várias coisas, só que entre essas coisas eram insetos e larvas de todos os tipos. E sim, eu vi uma pessoa falando que tinha vontade de comer bosta.
Se eu não me engano, esse já tem até um outro nome. Tem sim um nome específico para pessoas que têm vontade de comer fezes ou que comem fezes. E tinha outra que comia pedra sanitária, dessas de colocar no vaso. E uma pessoa lá que falava que a vontade dela era de comer giz. Ela tava com hemoglobina 6 e que subiu para 14 quando ela fez o tratamento. Tinha uma outra que disse que ela tinha muita vontade de beber gasolina e querosene, que ela gostava de abastecer o carro por causa disso. E aí ela foi fazer os exames e estava com todas as vitaminas baixas. Vocês viram a quantidade de casos que tem? Isso não é nem um terço do que está escrito naquele post. É muita gente falando que sofre do mesmo problema. E felizmente ali no meio você vê um monte de gente que fez o tratamento e resolveu. E ainda com bônus de saber que o plano cobre. Mas caramba, a maioria ali realmente deu para notar que tinha vergonha e escondia esse problema. Isso é bem preocupante. Você não querer contar para as pessoas em volta, as pessoas que você conhece, beleza. Mas para um médico, ninguém precisa saber que você está tratando disso. O próprio médico pode te acordar e dizer, não é tão incomum quanto você pensa, não é só você. Se você tá com vergonha de falar para as pessoas, não precisa falar, o médico vai manter segredo. Você vai conseguir contornar a sua situação. Deve ser muito ruim sofrer de algo em silêncio. Ainda mais algo que você sabe que te faz mal. Vocês viram o grau das substâncias tóxicas que eu falei aqui? Dependendo do que é como comer veneno. Mas sabe o que é pior? Ver esse tipo de comentário nesse post. Aproveita que são poucas as calorias. Isso é falta de sexo. Coma, a boca é sua, querida. Come. Gente, uma pessoa para comentar esse tipo de coisa num post lotado de gente confessando que sofre do mesmo problema, tem que ser uma pessoa muito triste mesmo. Alguém que tá passando por uma fase terrível na vida, onde só sabe distribuir amargura. Porque, meu Deus, uma pessoa feliz, eu acredito que uma pessoa feliz jamais comentaria um tipo de coisa dessa num post desses. Um assunto tão sério desses, com um monte de pessoas dizendo sofrer do mesmo. E são adultos escrevendo isso. Adultos operados ou que vão operar. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Bem, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo ajude a conscientizar as pessoas que estão passando pela mesma coisa a irem atrás de ajuda, procurar um tratamento. Porque tem um tratamento. E que não, você não é um alienígena, você não tá sozinho, não é só com você. Você não precisa se envergonhar ou esconder, mas caso queira, caso isso te incomode, tenho certeza que médico nenhum vai sair fofocando da sua vida pros outros. Se cuide em segredo, mas se cuide, porque tem cura, tem jeito. Bem, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!